Olá pessoal, eu sou Guilherme Salviano. Quero falar sobre o céu da semana de 13 a 19 de outubro. Essa é uma semana que começa com a lua cheia em Áries, já no domingo, dia 13, fim da tarde. Mas é claro que os efeitos já no fim de semana, com o ingresso da lua em Áries, já impactam. Lua cheia em geral, pessoal, favorece a questão de uma certa expansão. É muito comum certas muvucas em períodos de lua cheia, enche mais os lugares, tem uma expansão para situações que envolvem eventos. É muito comum eventos em períodos de lua cheia. Favorece um certo marketing de temas que a gente tem um certo interesse na parte de negócios, eventos, parte profissional, deixar em evidência algum produto, alguma questão que envolva um trabalho nosso. Então tem esse quesito, digamos assim, em períodos de lua cheia, uma certa expansão daquilo que a gente quer colocar em evidência, certo? Uma lua cheia em Áries, tudo aí recomenda uma atenção com a nossa individualidade, com o nosso egoísmo, com certos impulsos, com certa ansiedade. É aquele clichê que a gente, ou pelo menos eu ouvia nos tempos da professora da quarta série, ou até uma outra do colegial, que dizia que o nosso espaço termina quando começa o do outro. Então, essa atenção com a nossa individualidade, com certa postura individualista que possamos ter, vai precisar de uma atenção extra para que não tenhamos alguns momentos assim em fazer valer as nossas vontades, não sermos tão tolerante em dadas relações, em dadas parcerias, certo? Porque é uma lua cheia no signo, no eixo Ares-Libra, no eixo que envolve relacionamentos e no signo associado à individualidade e às ações de modo geral, certo? Então é esse contexto aí da lua cheia marcando o período semanal numa propensão melhor para as questões de divulgação, mas uma atenção com a nossa individualidade, certos impulsos ou certa ansiedade, certo? Outra questão que impacta a semana aqui na minha colinha é um bom aspecto do Sol com Júpiter, um fator positivo para aperfeiçoarmos conhecimento, tirarmos proveito de pessoas que tenham conhecimento também, que colaborem conosco, seja profissionalmente, seja no dia a dia, certo? É um aspecto positivo para um certo otimismo, para um lado idealista, para por uma questão de negociações também, burocracias. Só que com o Sol em aspecto tenso com Plutão, uma quadratura, ali na segunda-feira, dia 14, todo tema de certo extremismo, questões que envolvam um certo preconceito, tabus, né? Um fator aí de atenção para que não tenhamos um certo lado 8 ou 80 diante de situações, né? Como dizem alguns, 8 ou 800. Né? Uma atenção para que não haja radicalismos em dadas expressões, em dada postura diante de vivências, atenção aí para que não entremos em certas pilhas por assuntos que envolvam preconceitos ou tabus. Então, um cuidado para que posturas extremas não sejam vivenciadas, orgulho e um lado um tanto radical para certas questões, certo? Um aspecto que envolve a semana, na verdade, vários aspectos que envolvem a semana, são os de Mercúrio. Mercúrio tem bom aspecto com Saturno na segunda-feira, dia 14, tem bom aspecto com Netuno, terça-feira, dia 15, e ao fim da semana, um sexto com Plutão, bom aspecto com Plutão. Primeiro com Saturno, que é no início da semana, é um favorecimento para os temas mais convencionais, é aquele aspecto no sentido do time que está ganhando não se mexe, sabe? Que às vezes é importante manter um certo padrão para o funcionamento de certas coisas. Às vezes a gente pode ter uma vontade de mudar alguns quesitos, inovar com algumas coisas, mas se algo já vem bem diante de algum padrão, diante de alguma questão convencional, vai ser melhor manter por enquanto para que a coisa siga melhor, para que os assuntos fluam melhor. Então, é uma semana que tem esse favorecimento de uma atenção
para que em certas situações o que é convencional será mais favorecido, será melhor, será mais positivo num sentido geral. Além do que, Mercúrio em bom aspecto com Saturno favorece o know-how de pessoas, a experiência das pessoas, dos lugares ou das situações que nós possamos tirarmos proveito, seja de informações e seja de aprendizados. Então, Saturno tem a ver com essa questão do que é padrão, do que é tempo, do que envolve uma certa experiência, né? Aquela questão de uma certa bagagem. Então, isso vale para pessoas, para lugares, para ambientes, para que situações envolvendo um fator de experiência, um fator de longevidade seja inspirador para nós, especialmente em relações também. Pessoas mais velhas, que envolvam o que tem uma certa experiência em dados assuntos, dos mais diversos que tenhamos no cotidiano, sejam benéficos para tomada de decisões ou posturas de maneira geral, certo? O bom aspecto de Mercúrio com Netuno, ele é positivo na questão da inspiração, na questão de lidarmos com momentos de rotina ou do dia a dia que abasteçam nossas energias. Então podemos tirar proveito através de um interesse cultural, artes, um show, uma música, uma meditação, uma terapia, assuntos espirituais, até de crenças que tenhamos, como fator para recarregar nossas energias da mente, certo? Outro detalhe é que esse bom aspecto de Mercúrio com Netuno, ele inspira, ele é fator para inspiração de pessoas e lugares. Podemos tirar proveito da referência de algumas pessoas para que tenhamos decisões, para que tenhamos inspirações ou ideias criativas também. É um aspecto muito positivo para ideias envolvendo arte, criação, especialmente quem lida com esta área de modo geral. E o bom aspecto com Plutão, Mercúrio, com esse contato com Plutão no final da semana, favorece pesquisas, profundidade nas informações, favorece confidências, tratar de assuntos que nos intrigavam, ou que a gente ficava ali meio remoendo, a gente consegue expor com mais leveza, certo? Então, ao longo da semana, todos esses aspectos de Mercúrio, eles são positivos para o entendimento e a compreensão de assuntos e de informações, certo? Para todo um tema geral, para todos os temas de modo geral, a compreensão de assuntos, se fazer entender no diálogo, na comunicação, na exposição de pensamentos. Então, Mercúrio ele está bem aspectado com 3 planetas e isso é muito positivo no quesito compreensão de informação, aprendizado, temas que envolvam papéis, documentos, estudos e especialmente o se fazer entender diante de comunicação, diante de convivências, de um modo geral. Certo? Pessoal, este é o show da semana, de 13 a 19 de outubro. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Um abraço. Tchau.